Eu vou tratar, né, a tese é o acordo de não persecução penal e a questão da confissão extrajudicial como condicionante da realização do acordo de não persecução penal e algumas repercussões jurídicas relacionadas a essa confissão extrajudicial. O problema, basicamente, da tese, ele diz respeito a 3 pontos diferenciados. O primeiro ponto seria da confissão extrajudicial, quando ela é formalizada no inquérito policial perante o delegado de polícia, se essa confissão, ela bastaria ao oferecimento do acordo de não persecução, ou seria necessária uma nova confissão perante o Ministério Público, né? E se for necessária uma nova confissão perante o Ministério Público, se existiria alguma diferença nessa confissão realizada perante o Ministério Público em relação àquela que foi realizada na delegacia de polícia, considerando que ambas são confissões extrajudiciais, se existiria uma valoração superior em relação a essa confissão realizada no Ministério Público. O segundo ponto diz respeito também a essa questão da confissão quando ela é realizada no inquérito policial, na delegacia de polícia, sem a presença de um defensor técnico, né? Se seria necessária a realização de uma nova audiência especial perante o Ministério Público, daí sim com a presença de um defensor técnico. E o terceiro aspecto seria aí da confissão realizada extrajudicialmente, né? Quando o acusado aí opta por permanecer calado na delegacia de polícia, né? Se deve ser oportunizada a ele uma nova audiência perante o Ministério Público para fins de coleta ou dessa confissão, né, ou dessa nova negativa, eventualmente, para efeitos de oferta do acordo de não persecução penal, né. Então, são esses 3 pontos aí, e aí nós temos esses 3 aspectos, né. O primeiro aspecto, então, seria dessa valoração da confissão perante o delegado de polícia ou no Ministério Público. Entende-se que não há diferença de valoração dessa prova quando ela é realizada, dessa confissão, vamos dizer assim, desse meio, né, quando ela é realizada na delegacia ou quando ela é realizada perante o Ministério Público. Então, a confissão já realizada durante o inquérito policial, ela pode ser utilizada, sim, pelo Ministério Público para efeitos da oferta do acordo de não persecução penal. Então, não seria obrigatório que o Ministério Público fizesse uma nova audiência para a realização de uma nova confissão perante o Ministério Público. Poderia o Ministério Público fazer uma nova audiência, desde que ele entendesse que os elementos ali presentes durante o inquérito policial, nesse interrogatório, né, extrajudicial, não são suficientes aí para a oferta do acordo, mas aí seria uma faculdade do Ministério Público em realizar essa nova audiência, mas não uma obrigatoriedade. O segundo aspecto é quando essa confissão é realizada na delegacia de polícia, ela é realizada na ausência de um defensor, né? Essa confissão é válida quando ela é feita sem um defensor público? Entende-se que sim, né? Porque quando a lei ali, o Código de Processo Penal estabelece o artigo 28A e seguintes ali, né? Ela não determina a presença do defensor público durante essa confissão, né? Ela determina, sim, que o defensor público vá participar dos termos do acordo e, inclusive, assine esse acordo de não persecução penal. Mas não implica a obrigatoriedade da participação do defensor, né, durante a confissão extrajudicial. Então, essas confissões realizadas no inquérito policial, mesmo que não haja um defensor, né, desde que ele tenha sido advertido aí de seus direitos constitucionais, de permanecer calado, etc., essa confissão pode ser utilizada, assim, mesmo que sem defensor, para efeitos de oferta, de oferecimento do acordo de não persecução penal. O que tem acontecido, basicamente, é que, como se sabe, assim, em muitos inquéritos, especialmente nos autos de prisão em flagrante, esses interrogatórios, inclusive, são filmados, são gravados, né? Então, assim, o que poderia se verificar, eventualmente, é uma coercibilidade quanto a essa confissão extrajudicial,
Mas aí existe também a função de controle externo da atividade policial do Ministério Público, que vai poder realizar essa atuação de controle externo se eventualmente verificar alguma eventual coercibilidade em relação a isso. Isso é muito, assim, incomum, é incomum que isso aconteça, mas pode ser que eventualmente isso venha a acontecer e, tomando conhecimento do Ministério Público disso, vai poder tomar as medidas cabíveis no controle externo, né? E aí poderá de novo fazer uma oferta, né, se isso se verificar, vai poder de novo fazer uma oferta de uma confissão extrajudicial, né, sem nenhuma coercibilidade, para fins de oferta do acordo de não persecução. O terceiro aspecto é aquele em que o acusado se mantém em silêncio na delegacia de polícia perante a autoridade policial, advertido dos seus direitos, né, constitucionais, permanecer calado, etc. Nesse caso, nós temos duas hipóteses que se abrem. A primeira hipótese é a de que ele esteja acompanhado de defensor, e a segunda hipótese é de que ele não esteja acompanhado de defensor, que também é muito mais comum aí no âmbito da nossa atividade cotidiana. Se ele estiver acompanhado de defensor e ele fizer a opção por permanecer calado, por, né, não se manifestar em nenhuma contra-confissão, etc., na tese eu entendi que ele fica aí, ele tem minorada a sua vulnerabilidade perante o Estado, né? Então, há aí uma situação de preclusão, né, da realização dessa confissão extrajudicial naquele momento, né, na delegacia de polícia, porque essa vulnerabilidade que ele tem perante o Estado fica diminuída, né, já que ele está assistido por uma defesa técnica. Então, a defesa técnica, em tese, opta exatamente por fazer uma defesa que melhor convenha aos interesses do investigado, e aí eu entendo, nesse caso aí, que ficou preclusa a oportunidade de ele fazer a confissão. Claro que entre o seu interrogatório extrajudicial até a oferta da denúncia, né, poderá, inclusive, o acusado ou o defensor técnico entrar em contato com o Ministério Público, prefeitos de oferta de um acordo, tendo em vista que se trata de um instrumento negocial, né? Então, nesse intervalo aí, a defesa pode, o próprio acusado poderá propor uma eventual tratativa para acordo por conta dessa natureza negocial do acordo de não persecução penal, que também é um instrumento posto à disposição da defesa, né? Então, se ele está acompanhado de defensor e ele se mantém calado, entende-se que há uma preclusão aí da oportunidade da confissão extrajudicial, a não ser que ele mesmo tenha interesse, novamente, de realizar uma confissão para efeitos de acordo de não persecução penal. Já na segunda hipótese, em que ele tem aí, ele se manteve no direito de permanecer calado, ele faz a opção em não falar, né, e ausente uma defesa técnica, nós temos aí que considerar a possibilidade de uma nova audiência ser realizada com o Ministério Público para efeitos de oferta do acordo de não persecução penal, né, porque nesse caso é possível, né, que lá na frente, né, ele venha a dizer que efetivamente ele tinha interesse nesse acordo, e considerando que o acordo ele visa exatamente essa não persecução, ele visa evitar, né, um trâmite processual, às vezes até não necessariamente oportuno, né, a gente vai considerar essa questão de conveniência e oportunidade da promoção da ação penal. Nesse caso, entende-se que seria conveniente ao Ministério Público tentar localizar esse acusado, né, esse investigado, para tentar colher uma confissão extrajudicial e explicando aí a questão dos efeitos dessa confissão judicial para a oferta do acordo de não persecução penal, né? Então, nesse caso, se ele se manteve calado, entende-se que deve se oportunizar novamente, por conta dessa ausência de defesa técnica, oportunizar novamente aí uma tentativa de realização desse acordo, dessa confissão para efeitos de acordo de não persecução penal. Quanto ao objeto dessa confissão, né, ela deve ser de modo
ela deve ser feita de modo integral, né, circunstanciado aí do que tem acontecido, né, e deve aí indicar essa confissão, né, tudo aquilo que efetivamente está relacionado ao contexto da prova, da prática do crime, né. Então, nós temos aí previsões do Código de Processo Penal, do artigo 187, parágrafo 1º, parágrafo 2º, né, do que deve constar dessa confissão extrajudicial, tá? Quanto a essa validade a utilidade, desculpa, dessa confissão, chegou-se à conclusão de que, na verdade, quando essa confissão é realizada de modo extrajudicial, ela é muito mais benéfica, né, ao investigado, ao acusado, do que a confissão realizada em termos judiciais, quando já é instaurado o processo penal, né. Isso porque, quando se faz uma confissão judicial, né, lá do artigo 187, né, nós temos aí uma redução, uma possibilidade de redução da pena de até 1/6, né, e essa redução não vai ser aplicada quando nós temos a pena mínima. Então, a confissão, nos casos de aplicação de pena mínima, ela, na verdade, não surte os efeitos desejados pela norma penal. Em oposição, nós temos aí o acordo de não persecução penal, que vai ter uma diminuição da pena equivalente à tentativa, então, de 1/3 a 2/3, então, um quantitativo bem maior de redução de pena, e ele vai gerar a extinção da punibilidade sem efeitos de sentença condenatória, portanto, sem efeitos de reincidência, sem efeitos de antecedentes criminais, sem efeitos aí de execução de uma eventual pena a ser cumprida e aplicada numa sentença condenatória, que aí para a qual seria utilizada a confissão judicial, né? Então, qual seria a utilidade dessa confissão? Primeiro, que ela seria útil para ambas as partes, ela deve ser útil para ambas as partes, né? E ela equivale, na verdade, a uma distribuição do tempo, do ônus do processo, né? No caso de descumprimento do acordo de não persecução penal. Então, ela gera uma vantajosidade ao Ministério Público no que diz respeito a essa distribuição do tempo, né, do processo no caso de descumprimento. Um terceiro ponto dessa utilidade seria que, então, ela funcionaria, a partir disso, como um desestímulo ao descumprimento do acordo de não persecução, e, no quarto momento, ela geraria aí a resolução dos casos penais, né, no sentido de dizer que a acusação e defesa, eles concordam o máximo possível, né, quanto ao que está posto nesse acordo de não persecução penal, por isso a confissão. Então, entendem que não há necessidade de uma beligerância ou de uma via adversarial, né, mas sim que o acordo de não persecução penal poderia implicar exatamente essa via mais abreviada de solução do caso penal, né. Então, seria essa solução consensual. Há uma discussão quanto à assunção de culpa, né, da confissão extrajudicial, a semelhança do plea bargaining. Entende-se aqui que não se trata de uma confissão de culpa, porque nós temos aí que a confissão de culpa, ela implica exatamente uma execução de pena, e, portanto, todas as consequências decorrentes de uma execução de pena, inclusive a coercibilidade decorrente dessa pena, que é a possibilidade de prisão. E no caso do acordo de não persecução penal, nós não temos essa coercibilidade pelo descumprimento. Na verdade, o descumprimento acarreta apenas o início da ação penal e não uma execução de uma pena efetiva. Então, não há que se comparar aí o Instituto do ANPP com o plea bargaining, né, dessa assunção de culpa. Então, são esses os termos aí da tese, e eu encerro por aqui.